Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Semana Internacional dos Arquivos, em que neste webinar vamos dar início tanto à Semana Internacional dos Arquivos como ao ciclo de webinars, Arquivos Acessíveis em Debate. Um, esse primeiro webinar vai ser dado por mim, Rui Ferreira, que sou técnico superior da área de Museu e Arquivo dos Serviços da Biblioteca e Informação Documental e Museologia da Universidade de Aveiro. E o título da apresentação é Preservação Digital em Alta Definição, Normas FADGI e Metamorfose em Prática. Muitos questionaram-se se Metamorfose estava mal escrito. Aliás, foi uma das que mais tive que responder ao longo destas semanas. Para a maior parte das pessoas que se calhar se inscreveu só para saber se era com Z ou não, é com Z, que é uma norma holandesa, e nós vamos ver mais à frente, e é assim, é com Z. Então, preservação digital. A preservação digital, segundo o Digital Preservation Handbook, é uma série de atividades necessárias para garantir o acesso contínuo a materiais digitais durante o tempo necessário. De acordo com Irichi e Corsana, a preservação digital centra-se em políticas, tecnologias e estratégias que asseguram que os objetos e coleções das bibliotecas digitais, estejam disponíveis e utilizáveis agora e no futuro. A percepção digital abrange objetos nada digitais, como os convertidos do formato analógico, através do processo de digitalização. Hum, a minha definição é que a persuasão digital é o compromisso estratégico, técnico e ético de manter a autenticidade, integridade e acessibilidade de objetos digitais ao longo do tempo. Vai além da mera guarda de vídeos, envolve decisões conscientes sobre formatos, metadados, infraestruturas, também políticas, assegurando que os conteúdos digitais, quer estes sejam nativos ou convertidos, continuem elegíveis, compreensíveis e relevantes para as gerações futuras. Ao pensarmos em preservação digital, a primeira pergunta não deve ser o que é que conseguimos preservar, mas sim o que é que não podemos perder. E o principal objetivo da, da preservação digital é garantir que o conteúdo de valor duradouro, lá está, seja este nada digital ou digitalizado, continue acessível, compreensível e utilizável ao longo do tempo. Preservar é prevenir perdas irreversíveis, sejam causadas por obsolescência, por erro humano ou por falha tecnológica. Preservar também significa manter a autenticidade, a integridade e a legibilidade dos objetos digitais. A autenticidade é aquilo que estamos a aceder no futuro, é de facto o que foi criado. A integridade é os cheiros não foram convertidos ou alterados. E a legibilidade é que conseguimos abrir e interpretar os cheiros, mesmo que o software ou os sistemas originais já não existam. Isso implica fazer escolhas, como selecionar, avaliar e, em certos casos, até eliminar materiais sem valor para que os recursos se concentrem no que realmente importa. Lá está, o planeamento. A importância da preservação digital está exatamente no risco que enfrentamos ao ignorá-la. É que não basta guardar os ficheiros num disco rígido, que se forem criados no formato fechado, como software proprietário, eh, ele vai deixar que deixe de existir e esses ficheiros podem se tornar elegíveis em poucos anos. E se não houver controle se não houver controle de versões, não é? E metadados adequados ou políticas de preservação, podemos perder a capacidade de provar a autenticidade da informação que queremos preservar. Além disso, os nossos utilizadores, tanto agora como no futuro, tanto os de agora como os do futuro, estarão em contextos tecnológicos que nem conseguimos prever, desde novos dispositivos, novas formas de acesso, novos propósitos de uso, enfim. Nós podemos reparar, o Covid foi há 5 anos, e nessa altura nem se falava muito da AI. E de repente, agora a AI atualmente é uma coisa quase. Toda a gente conhece a AI, toda a gente usa a AI, é quase uma coisa que se tornou, de certa forma, rotineira.
Por isso, isto foi em 5 anos que aconteceu. Por isso nós temos que ter esta percepção de que cada vez mais, e agora com a AI, as tecnologias vão evoluir a um ritmo alucinante. E temos de estar preparados para estas mudanças e adaptar os nossos planos de programação a essas mudanças. Por isso, a preservação digital não é só uma tarefa técnica, é um compromisso ético e estratégico com a memória, com o conhecimento e com o acesso contínuo à informação. E deve começar desde o início do ciclo da vida digital, em que preservar numa primeira etapa final é uma preocupação que acompanha a criação, o uso e a gestão dos objetos digitais desde sempre. É essencial perceber porque é que as normas, como a FADS e a metamorfose, são tão relevantes neste contexto. E quando falamos em digitalização, hum, com o objetivo de preservação, não basta digitalizar com qualidade. É preciso saber o que é que isso significa. E é aqui que entram estas normas. Elas vão definir critérios técnicos objetivos, mensuráveis e reconhecidos internacionalmente para garantir que as imagens digitais têm qualidade suficiente para perdurar no tempo. E tanto a Fagi como a metamorfose ajudam-nos a responder a perguntas críticas, como qual deve ser a resolução mínima, que tolerância é aceitável na reprodução de cores, como garantir a consistência de equipamentos e as instruções de realização e como medir, avaliar e documentar essa qualidade. Estas normas são, no fundo, guias técnicos e operacionais que reduzem a margem de erro, promovem a padronização de processos e evitam redistribuições e perda de tempo e recursos. Além disso, ao adotarmos normas reconhecidas internacionalmente, nós facilitamos também a interoperabilidade, ou seja, os nossos fecheiros tornam-se mais compatíveis com sistemas e repositórios noutros contextos. Também aumentamos a confiança na fiabilidade e na qualidade dos nossos objetos digitais, tanto do ponto de vista técnico como arquivístico. Por fim, também evitamos que as digitalizações fiquem obsoletas em poucos anos e que teriam de ser repetidas no futuro. Portanto, mais do que cumprir um padrão técnico, seguir estas diretrizes é uma forma de garantir que o nosso esforço de hoje vai realmente servir para a memória e acesso, no futuro. Então, só falar um bocadinho da FADGI. A FADGI significa Federal Agency Digital Guidelines Initiative e é um conjunto de normas criados nos Estados Unidos da América para orientar a digitalização de materiais culturais. É composta por 4 níveis, 4 estrelas, digamos assim, em que a primeira estrela é a qualidade básica, é suficiente para referência ou localização do original, é ideal para instituições que estão a começar ou com os recursos limitados. As 2 estrelas, eh, as 2 estrelas, é a qualidade mínima recomendada para projetos profissionais. É aplicável, não, aplicável quando não é viável alcançar níveis mais altos, mas ainda se requer algum controle técnico. O 3 estrelas é a qualidade profissional mais elevada não, mais elevada com o nível 2 e é adequada para a maioria dos usos e considerada basicamente o padrão recomendável para evitar que haja no futuro digitalizações, materiais que nós já digitalizamos. E por fim, 4 estrelas é a qualidade de topo, considerada o state of the art na captura de imagem, é indicada para projetos de pequena escala e que têm uma exigência máxima e recursos técnicos avançados. De forma geral, para evitar digitalizar novamente no futuro, é recomendado, como eu disse, optar no mínimo por 3 estrelas. E o objetivo da fase é orientar instituições para o nível mais alto possível dentro das capacidades técnicas e orçamentais. Metamorfose. A Metamorfose é um programa nacional holandês para a preservação do património papel e começou em 1997. O programa é financiado pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciência e coordenado conjuntamente por este nome que não vou tentar pronunciar, KV, a Biblioteca Nacional da Holanda e o Arquivo Nacional e os Arquivos Nacionais da Holanda. E o objetivo do programa é preservar
arquivos, livros, jornais e revistas publicados antes de 1950 e cinquenta e que estão ameaçados pela natural corrosão que advém com a passagem do tempo. As diretrizes da metamorfose são orientadas para os dados e referem-se exclusivamente à qualidade da imagem e aos metadados do primeiro ficheiro. Este primeiro ficheiro é referido como Preservation Master e também estas diretrizes são direcionadas mais para materiais de duas dimensões, como lá está, como os manuscritos, livros, recortes, etc. A metamorfose define três níveis de qualidade técnica para a digitalização, e a escolha entre eles depende do tipo de documentos, da importância da precisão na imagem que nós queremos. Cada nível tem tolerâncias diferentes, sobretudo na fidelidade das cores e também usam os álbuns de testes de forma distinta. Então, esses três níveis, em que neste caso vou começar ao contrário, vou começar pelo mais alto, que é o metamorfose, é o nível mais exigente da norma, em que tem critérios técnicos muito rigorosos, sobretudo na precisão da cor e na nitidez. Este nível já é recomendado para objetos de grande valor cultural, ou artístico, como por exemplo uma carta ilustrada de Van Gogh, mapas raros, fotografias históricas, etc. E aqui, qualquer desvio na reprodução pode comprometer o valor do objeto digitalizado, por isso o controle da qualidade tem que ser absoluto. O outro nível, que é o Metamorphose Lite, já é menos rigoroso e já tem uma tolerância maior, especialmente na fidelidade das cores. É indicado para materiais onde a cor tem alguma importância, mas não é crítica. Hum, Neste caso, dos livros, revistas, jornais e manuscritos. É um nível mais comum em projetos de grande escala, em bibliotecas e arquivos. E o Metamorphose Lite é o nível mais básico e só se aplica a livros, jornais e revistas. A exigência técnica já é menor e por isso é frequentemente utilizado com câmaras digitais convencionais. É uma solução viável para instituições com poucos recursos ou quando o objetivo é apenas garantir o acesso digital funcional, como por exemplo leitura online. Mas, mais do que impor regras, a metamorfose ajuda-nos a decidir qual o nível de exigência adequado para o valor do objeto que queremos preservar. Apesar das diretrizes FADGI e da metamorfose serem conceptualmente iguais, ambas estão focadas em garantir a qualidade e consistência na digitalização de bens culturais e não são intercambiáveis. Existem diferenças importantes que influenciam a escolha de uma ou outra, dependendo também do tipo de projeto. A FADGI, desenvolvida nos Estados Unidos, é uma estrutura mais flexível e modular. É usada por instituições como a Biblioteca do Congresso e já cobre uma grande variedade de materiais, fotografias, documentos, mapas, microfilmes, entre outros. E usa um sistema baseado em estrelas, de 1 a 4, para indicar o nível de qualidade alcançado. Já a Metamorfose, que foi criada nos Países Baixos, tem um foco mais específico na preservação de documentos frágeis e patrimoniais. É bastante rígida nos seus critérios e define categorias técnicas muito precisas. Nesta tabela que eles usaram o strict em substituição da metamorfose, mas é o mesmo nível. É o strict, ou metamorfose, light e extra light. Estas duas normas também se distinguem nos requisitos técnicos. Ambas se baseiam em normas ISO, como a ISO 19264, para a análise de imagem. Contudo, estas duas normas aplicam tolerâncias diferentes para parâmetros, como a reprodução de cor, ruído, distorção, nitidez, etc. E podemos ver essas diferenças no quadro comparativo, nesta tabela que tenho aqui. No entanto, as semelhanças superam as diferenças e ambas têm como objetivo final garantir que os objetos digitalizados sejam representações fiéis e sustentáveis dos originais. Portanto, a escolha entre a FAD e a metamorfose deve considerar o tipo de material que vamos tratar, os objetivos do projeto, os recursos da equipa e também o nível de exigência requerido. Mas antes de começarmos a digitalizar, como nós vimos anteriormente, nós temos que cumprir alguns critérios técnicos. Dessa forma, é essencial, que haja uma higienização dos documentos e uma limpeza dos scanners e também a calibração,
a calibração dos scanners. Eu não vou aprofundar muito sobre a calibração, uma vez que só a parte de calibração e os testes para garantirmos que temos todos os parâmetros eh, direitos. Decidimos basicamente para um webinar quase uma manhã e não é o foco deste webinar, mas vou dar um bocado falar um bocado de higienização, limpeza e calibração dos scanners. Pronto, como sabem, é necessário fazer a higienização dos documentos porque usualmente os documentos podem ter pó, né, estarem guardados tanto tempo, e se nós vamos utilizá-los sem os limpar, dois problemas que acontecem. Primeiro, o pó que está no documento vai influenciar como vai ser a estilização, porque a luz vai refletir e vai ter esse pó, logo a estilização não vai ser o mais fiel possível. Segundo, ao estarmos a pôr documentos não limpos, não higienizados nos scanners, estamos a provocar, de certa forma, estamos a sujar o scanner, podemos estar a provocar estragos no scanner e não só, não sabemos que é que se esses documentos não têm nenhum agente biológico, digamos assim, não é? Podem ter fungos e não estarem tão visíveis. Nós estamos a pôr isso no scanner, estamos a contaminar o scanner e depois vamos estar a pôr outros documentos que podem estar limpos, mas como já temos ali documentos sujos, vamos estar a contaminar esses documentos limpos e, quem sabe, se calhar propagar esses fungos. Isto assim, um bocadinho mais tempo, mas pode acontecer. E depois, tipo, claro, temos que efetuar a limpeza do scanner, porque mesmo que os documentos sejam limpos, convém limpar o vidro do scanner, por estar a pôr e a tirar, suja sempre e há sempre pó no ar. Convém também fazer essa limpeza, pelo menos antes ao início da esterilização, né, de manhã, fazer essa limpeza e ao fim, se calhar, de 10 esterilizações de documentos ou 20, voltar por fazer uma limpeza, um bocadinho com álcool, que limpa-se o vidro e está feito, que é a melhor coisinha que se tem para fazer a limpeza. Isto é uma das etapas para fazer antes da digitalização. Outra etapa é a calibração dos scanners. E, de forma geral, para fazer esta calibração ou verificar estes parâmetros no scanner, nós temos três elementos. Temos calibração de cor, em que o primeiro requisito é garantir que o scanner utilizado seja capaz de gerar imagens com um perfil de cor ICC. Este perfil de cor de ICC é um ficheiro, basicamente, que descreve como as cores devem ser representadas num determinado dispositivo. E lá está, este perfil descreve com precisão como é que o scanner vai interpretar as cores durante a digitalização. Estes perfis de cores são criados, calibrados com algo de calibração, como por exemplo o IT8 da Silverfast ou o Color Check da SG. Estes alvos têm cores de referência que são conhecidos e permitem, lá está, criar esse perfil que vai refletir exatamente o comportamento do scanner específico que estamos a usar. Outro elemento que podemos usar para calibrar é o alvo de teste DICE, ou DICE Test Target, em que é um alvo de teste DICE que basicamente tem um gráfico físico padronizado que vai permitir avaliar a nitidez e a resolução da imagem visualizada. E é como este alvo que os softwares está aqui ao lado, o Pantice e o Auto SFR, vão fazer essa análise técnica da imagem. Estes softwares analisam as imagens capturadas da calibração de cor e do Dice Test Target e verificam se estes cumprem os requisitos estabelecidos pela FASI. Porque pela FASI e não pela Metamorfose, porque estes dois softwares foram criados pela livraria do Congresso, estão disponíveis gratuitamente, foram criados pela livraria do Congresso, logo estão adaptados para a FASI. Agora vou-vos falar então basicamente da parte técnica que nós conseguimos controlar no scanner, sem a parte da calibração e da FAGI. Porquê? Porque nós seguimos aqui na Universidade de Aveiro, nós seguimos as normas FAGI porque elas já fazem uma distinção entre várias tipologias documentais. Então, para grandes formatos, como as plantas de arquitetura, cartazes, etc., a FADGI recomenda para os 4 níveis de estrelas usar um master file, basicamente é o ficheiro de preservação digital de longa duração, o, ou formato TIFF ou formato JPEG 2000. Nós aqui na Universidade de Aveiro usamos o formato TIFF. Depois, para a resolução, eles
para 4 estrelas, recomendam usar uma resolução mínima de 400 ppi, em que ppi é pixels per inch. Por fim, em relação ao bitdep, eles recomendam o 8 ou 16. Nós normalmente também temos possibilidade para 16, metemos 16, mas isto também depois aumenta o tamanho do cheio. O color, o color space, temos aqui vários. Um dos mais conhecidos é, por exemplo, o sRGB, e depois o outro é o Adobe RGB de 1998. E nós, para cartazes, usamos o Adobe RGB de 98, enquanto para plantas de arquitetura, como é mais a preto e branco, usamos sRGB. A FAGE ainda recomenda o uso de scanners. O uso, tem uma nota relativamente que scanners é que devemos usar para este tipo de formatos. Eles recomendam, por exemplo, o uso de scanners planetários, câmeras digitais ou scanners de mesa, em vez de, por exemplo, os scanners de alimentação automática. Porquê que eles dizem que não devemos usar os scanners de alimentação automática? Porque eles podem introduzir artefactos com risco. Lá está. Nos de automática, nós metemos lá o documento, ele depois puxa logo. Se ele não estiver bem higienizado, ou se tiver alguma coisa, não é, agarrar a superfície que seja mais sólida, pode agarrar no vidro onde passa o sensor, não é, o scanner, e isso provoca artefactos no ficheiro eh, digital. Contudo, nós aqui na universidade usamos um scanner de alimentação automática, nós chamamos de scanner full, que é um scanner da Contex, eh, devido à facilidade com que nós estamos cheios de plantas, são muito grandes, cartazes também, e o rolo, como foi mesmo desenhado para grandes formatos, permite muito mais fácil essa digitalização e com uma grande qualidade. E acontece que teve em atenção esta parte de que a FADGI não recomenda o uso de alimentação automática e eles usaram algumas tecnologias como o Context Clean Scanning, que já melhora a qualidade da captura e também permite o alinhamento do ficheiro, porque às vezes pode ficar um bocadinho torto, e entre outras tecnologias que eles usam para minimizar este problema. Mas lá está, a fase recomenda, não diz que é proibido usar os scanners planetários. Pronto. E um pormenor temos de ter atenção, que quando nós analisamos scanners de grandes, quando analisamos documentos de grandes formatos, a FATS recomenda que o master file deve incluir, lá está, a área inteira do documento, não é? O documento completo, e devemos dar um bocado de margem a toda a volta ao ficheiro. Agora, relativamente aos documentos gerais, como atas, relatórios, cadernos de encargos, etc., a FATI aqui já, lá está, tem para os formatos master file, né, tem na mesma os TIFFs ao JPEG 2000 e adicionou o PDF-A. Nós aqui, na universidade, quando nós temos basicamente uma regra, digamos assim, que nós seguimos, que é documentos de imagens, planos de arquitetura, neste caso cartazes, fotografias, pronto, e também planos de arquitetura, não é? Documentos de imagem, digamos assim, usamos o formato TIFF, documentos gráficos no formato TIFF. Quando são documentos escritos, não é? Tem coisas escritas como, lá está, atas, relatórios, cadernos de encargos, etc. Usamos, ou reportes de empresa, que vamos falar mais à frente, usamos PDF-A. É, é a regra que nós temos aqui e que está implementada. A nível da resolução, também, semelhante aos grandes formatos, é de mínima para 4 estrelas, é de 400. O bitip, eles aqui já não dão a possibilidade de 8 ou 16, é só 16 para 4 estrelas, nós usamos. E o Color Space, lá está, Adobe RGB 98 ou sRGB. E a Fati também recomenda o uso de scanners planetários, câmaras digitais ou scanners de mesa. E lá está, também não recomenda o uso de scanners de alimentação automática pelo mesmo problema que mencionei anteriormente. E mais uma vez, a Fati também recomenda deixar uma margem à volta no master file. Relativamente aos jornais, ou recortes de jornais, como no nosso caso, a FADI, a nível dos formatos do master file, já é os mesmos. Neste caso, usamos PDF-A.
A nível da resolução é na mesma os 400 ppi. PitDip é os 8 e o Color Space. Ele já não tem o Adobe RGB 98, mas já tem o sRGB. Basicamente é uma questão de cores. Não vale a pena aprofundar aqui muito agora. Mas é basicamente por causa disto. Como podem ver aqui anteriormente, tínhamos mais, não é? Adobe RGB e aqui já só temos o sRGB. Aqui eles já recomendam o uso de scanners de vantagens, câmeras digitais, scanners de mesa e também os de alimentação automática. Lá está. Nós aqui na universidade nós não digitalizamos jornais inteiros, só digitalizamos recortes de jornais, basicamente com as notícias relativas à universidade. E logo nós não podemos usar os de alimentação automática, porque por vezes são recortes pequenos, logo a alimentação automática do scanner não funciona, não- o tamanho do documento é muito pequeno. Eh, e queria dar aqui uma nota, é que quando nós vamos manusear, digamos assim, jornais, nós temos que ter em atenção as fragilidades que existem destes documentos, com uma fragilidade de papel, há um contraste bastante reduzido e também as diferenças que por vezes pode haver entre os papéis, né, entre os jornais, os cortes de jornais, entre si. Isto é, por vezes, e consoante também as condições que foram armazenados esses recortes, podemos ter, se calhar, recortes de há um ano em que estão bastante frágeis, o papel, e podemos ter, se calhar, recortes de jornais de 10 anos, 15 anos, que foram condicionados corretamente, estão impecáveis e não estão frágeis. Nós temos que ter essa atenção quando vamos socializar os jornais devido a estas diferentes condições que nos podem surgir os recortes. Também porque, por vezes, a qualidade do jornal, do papel do jornal, é diferente entre si e pode ser mais fácil num tipo de papel a sua degradação, não é? A sua deteriorização do que outros. Temos que ter essa atenção. Agora, em relação às fotografias, lá está, como é um documento, fotografia é um documento de imagem, não é? O TIFF em JP, nós usamos o TIFF. A resolução aqui já tem um pormenor. A FAD já recomenda o mínimo para 4 estrelas de 600 ppi. Porquê? Porque o objetivo de utilizar fotografias é captar o máximo de detalhe da mesma. Preservando também a subtileza do tom, da cor e da textura. Por isso é que nós temos que usar uma resolução maior quando vamos digitalizar as fotografias. A nível do bit é 16 e aqui outro pormenor, o Color Space já não tem esse RGB. Lá está por causa da cor, já tem o Adobe RGB 98. Aqui nesta imagem temos a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Universidade de Aveiro, o Instituto de Camões e o Conselho Português para os Refugiados. Hum, Temos que ter também atenção, porque quando nós digitalizamos fotografias, os scanners de mesa, usualmente, no software deles, eles têm lá uma opção que é para remover o pó digitalmente. E é isso. Nós temos que desmarcar essa opção. Nós não queremos isso, porque nós temos que, não estamos a nível de preservação digital. Nós queremos que seja o mais fiel possível à imagem. Então nós temos que ter essa opção desmarcada. E depois há outra parte que há outro parâmetro que usualmente fica marcado, que chama-se máscara suavizadora, quem usar a Epson. Principalmente Epson com o software, o Epson Scan 1, não o 2, no 1. Eh, Usualmente esse parâmetro, a mais personalizadora, fica selecionada quando nós digitalizamos. E nós não queremos, nós temos que criar isso porque isso acrescenta quase uma espécie de um filtro meio transparente à imagem, que não é fiel ao original. Então nós temos que tirar isso e temos que estar sempre atento quando vamos depois fazer as digitalizações, porque por vezes o software lembra-se e essa opção fica selecionada. Pronto, temos que ter essa atenção nisso. E temos que ter também cuidado quando estamos a usar fotografias e mesmo os outros documentos, convém usar luvas e nas fotografias não das mais. Luvas porquê? Porque as nossas mãos já têm gordura, não é?
próprio que nós produzimos e lá está, porque é que nós ao pegar nas fotografias com as mãos sem luvas, pode lá ficar as nossas impressões digitais e isso depois reflete na, na digitalização, por isso convém usar luvas e mais nas fotografias. Agora, em relação aos transparentes, recebo, por exemplo, os negativos ou os slides, lá está o Master File é da mesma TIFF, a resolução aqui já aumenta para 400 não, 4000 ppi, a nível dos bits é 16 e o Color Space, lá está, o Adobe RGB. E ao contrário dos documentos opacos ou refletivos, que foi os que eu falei anteriormente, porque aqui há uma distinção como a digitalização ocorre. Porque os documentos refletivos nós metemos no vidro e passa uma luz por baixo, não é? Usualmente é por baixo, passa por baixo a luz e logo a seguir vem o sensor que vai captar a imagem. Então a luz incide no documento e bate e incide e é capturada pelo sensor. Por isso é que chama-se refletivo, porque a luz e- incide e reflete. Reflete no documento e vai e é captada pelo sensor. Enquanto os transparentes, não é? Os negativos ou os slides são documentos transparentes, a luz é por cima, por isso é que usualmente nos scanners que dá para digitalizar negativos, tira-se a parte de cima, que é uma coisa branca, tira-se e tem lá só uma luz que passa. A luz passa, a luz é emitida por esse, por esse sensor, digamos assim, é emitida por cima. Tínhamos o transparente, ou neste caso, por exemplo, o negativo no vidro, a luz passa pelo negativo e temos o sensor por baixo, que ao passar capta essa luz que passou pelo negativo, lá em cima e passou pelo negativo, e gera o documento digital que nós lemos. E aí estão as diferenças. Por isso é que as transparentes requerem já equipamentos e critérios distintos. E por serem transparentes, né, materiais que são transmitidos, ou seja, a luz passa através deles, a reprodução tonal, a fidelidade da cor e a nitidez ainda se vão tornar mais críticas. E é por isso que a FADGI define já critérios muito precisos para este tipo de materiais, em que geralmente exige uma resolução muito alta, lá está, no mínimo para 4 estrelas, é de 4000 ppi, para garantir que todos os detalhes sejam capturados com rigor. Além disso, eh, a calibração para negativos é diferente para os transparentes, é diferente para os refletivos. Lá está, porque uma IT de refletivo é uma IT que a luz reflete, enquanto uma IT para um transparente vai ter que ser uma IT em que a luz passa não é, pelo alvo de calibração para se fazer essa calibração. Por isso, lá está. Se nós temos negativos, vamos ter que ter. Se uma instituição tenha transparente e tenha documentos refletivos, tem que ter dois alvos de calibração. De cor, por exemplo, um refletivo e um transparente, e de resolução também refletivo e transparente. São alvos de calibração diferentes. Devido à acessibilidade e valor histórico destas fotografias, é comum que os projetos sigam padrões de 4 estrelas da fase, que é um nível mais alto de exigência. Eh, Estas transparências fotográficas, não é? Nos slides aos negativos, são materiais mais exigentes, são dos materiais mais exigentes quando falamos de preservação digital. E a razão é simples. Tem uma gama de luz e sombra muito extrema. Isso obriga aos equipamentos, lá está, precisos, como scanners de filmes, ou câmaras digitais de alta resolução. E aqui, mais do que nunca, os detalhes técnicos fazem mesmo a diferença. Por isso temos de ter atenção quando temos de ter tudo muito bem preparado, tudo bem definido quando se vai socializar negativos. E queria aqui dar uma nota também quase geral, que ao contrário do que se possa pensar, não existe Photoshop que salve uma má digitalização. E se a captura for mal feita, os detalhes e as cores ficam perdidos para sempre. Por isso é que nós temos que ter muita atenção quando vamos digitalizar, tanto refletivos como transparentes, mas mais para os transparentes, porque nós, quando estamos a digitalizar, nós estamos a provocar um stress ao documento, porque é uma luz intensa que está a passar no documento e a luz faz interiorização
do- dos objetos, dos documentos. Por isso nós temos que ter atenção, temos que tentar sempre ao máximo de visualizar bem à primeira vez. Temos que ter todos os critérios, tudo muito bem parametrizado e temos a garantia que está tudo correto e quando formos a garantir que fica tudo bem à primeira. Por isso, em resumo, os transparentes, para transparentes, aplicar FASI com rigor é essencial, não só para garantir a fidelidade visual, mas também para assegurar que essas imagens possam ser reutilizadas, ampliadas e reinterpretadas no futuro com confiança. Apesar dos benefícios claros destas normas, a sua implementação não é isenta de desafios. Muitos projetos enfrentam dificuldades reais que vão desde recursos limitados até à resistência institucional. Vejamos alguns dos principais entraves. Por exemplo, os custos. A aquisição de equipamentos de alta qualidade, como câmaras profissionais e álbuns de calibração, podem ser dispendiosos. Infraestruturas. Nem todos os espaços têm condições ideais para digitalizar, como iluminação controlada, temperatura estável ou um espaço adequado. Capacitação técnica. As equipas precisam de conhecimento específico, lá está, como fazer calibrações das cores, como criar e usar esses metadados técnicos e também como operar software especializado. Tempo e recursos humanos. Digitalizar com qualidade demora mais tempo, exige muito mais atenção, o que nem sempre é compatível com os recursos disponíveis. Lá está. Por vezes, para digitalizar bem, nós temos que digitalizar para estar a verificar se não existe um artefacto que por algum motivo ficou ali no digital, por exemplo, podia estar alguma coisa que teve mal limpa no sensor, etc. Isso perde-se tempo a digitalizar. E lá está, e estar a despender recursos humanos altamente qualificados para digitalizar, não é para digitalizar, mas mais para a fazer com qualidade, usualmente não é visto com bons olhos superiormente. Sustentabilidade a longo prazo. Após a digitalização, há que manter os fecheiros acessíveis, criar backups, e aqui usualmente diz que deve haver pelo menos um local e dois fora, e assegurar a sua integridade ao longo do tempo. Por vezes pode também haver uma falta de sensibilização em que a legislação com normas ainda é vista como opcional em vez de essencial. Pode haver expectativas ajustadas em que espera-se resultados rápidos, mas não se compreende muito bem os seus requisitos técnicos, e isto pode levar aqui à descontinuidade do projeto, em que usualmente projetos iniciam e vamos digitalizar, vamos iniciar, toda a gente está entusiasmada, mas depois por falta de planeamento, por não ver os resultados que querem, este projeto começa a perder fogo e eventualmente pode até ser cancelado, ficar perdido. Por fim, também a dificuldade em avaliar com qualidade. Por vezes não há, nem sempre pode haver conhecimento interno para verificar se estes padrões de digitalização estão a ser cumpridos. E isto, lá está, pode levar também a uma descontinuidade do projeto, porque nós estamos a digitalizar. Se não temos a certeza ou se não temos algum dado que nos diga, ok, estamos a digitalizar, está com qualidade, podemos prosseguir, estamos no bom caminho. Não havendo este feedback, por vezes também pode levar à descontinuidade do projeto. E agora que vimos os desafios, vamos tentar passar a algumas soluções. Estas são algumas boas práticas que podem fazer toda a diferença. Primeiro, começar com o que é possível. É preferível começar com normas mínimas, como a FADGI 2 estrelas ou o Modern False Light, do que nem começar. Formar uma equipa, em que é preciso formar uma equipa que esteja entusiasmada e promover a formação contínua dessa equipa, porque por vezes surgem novas notas nas guidelines, surgem novas formas de se realizar a nível de calibração, não é? Para ter todos os parâmetros direitos, temos que ter esta formação contínua da, da equipa. Documentar tudo, muito, muito crucial, em que ter estes procedimentos, estes workflows muito bem definidos e registados evita que haja erros e vai facilitar a continuidade do projeto, mesmo que a equipa mude. Testar e melhorar. Fazer testes periódicos com álbuns de calibração e comparar resultados é essencial para manter o nível de qualidade. E por fim, muito importante, rever processos. A estabilização e preservação devem ser vistas como ciclos. Por isso é importante reavaliar rotinas e adaptar-se às novas exigências que por vezes surgem. E implementar normas é mais do que seguir regras técnicas.
é construir confiança na longevidade e integridade do acervo digital. Em suma, a, a preservação digital é um conjunto de ações que garante que os objetos digitais, quer sejam nada digitais ou digitalizados, permaneçam acessíveis, íntegros e utilizáveis no futuro, independentemente das mudanças tecnológicas. Se quisermos garantir que o digital de hoje seja útil no amanhã, temos de começar a preservar agora. E com propósito. As normas FADGI e metamorfose não são entraves, são sim pontes entre a intenção de preservar e a garantia de acesso duradouro. A aplicação prática destas normas exige rigor técnico, em que a qualidade resulta de decisões conscientes e de processos bem definidos. Irá sempre haver desafios, contudo, temos que ser sempre criteriosos, em que padronizar é essencial, mas exige planeamento, formação e visão de longo prazo. As boas práticas são o alicerce de qualquer projeto sustentável, em que documentar, formar e testar são três gestos simples que garantem a legibilidade ao nosso esforço digital. E gostaria de acabar com esta frase, que para mim é muito importante e que reflete basicamente a preservação digital, de certa forma, e as nossas funções, que é, nós não preservamos ficheiros, nós preservamos memória, cultura, ciência e conhecimento. Muito obrigado. Se tiverem alguma questão, podem mandar para o meu e-mail que está aqui em baixo, ruif.ferreira@pt. Como isto foi gravei depois de ter dado o webinar, vou dizer três perguntas que tenho aqui apontadas, que me foram dirigidas durante o webinar, para também ficar aqui gravado. E uma delas que foi que me perguntaram, de forma assim resumida, não é? Qual é a diferença entre Color Space e o BitTip? Então, isso nós vimos na parte das tabelas, quando estava a falar das diversas tipologias de comentário e o que é que a FATS recomendava para cada, a nível de critérios a ser definidos. E havia, lá está, Color Space e Bittype. São conceitos que estão relacionados entre si, em que o Color Space é basicamente uma organização específica de cores, eh, é um conjunto específico de cores que tem como função de mapeamento, enquanto o bit, tipo, é a quantidade de bits usados para representar a cor de um único pixel. Ora, em forma de analogia, a Color Space é como se fosse uma caixa de lápis de cor, em que define quais cores estão disponíveis nessa caixa. Enquanto o bitdip é a quantidade de lápis de cor que existe na caixa. Isto é, determina quantas variações de uma cor pode haver. Por isso é que nas fotografias nós temos só, lá está, porque nas fotografias nós só temos o Adobe RGB, porque o Adobe RGB tem uma paleta de cores, digamos assim, maior do que o sRGB. Por isso é que o sRGB usa-se para recortes, porque nos recortes é preto e branco, basicamente. E no bitip, o 16, em vez do 8 nas fotografias, por exemplo, né? Usa 16 nas fotografias em vez de 8, lá está, porque nós queríamos ter essa variação de cor muito mais vincada, digamos assim. Isto foi assim de uma forma geral. Em relação ao Resolution Test Target, perguntaram se o Resolution Test Target era igual ao Dice Level Target. Hum, E não, não é a mesma coisa. O Resolution Test Target serve para medir a capacidade de um sistema de digitalização ou as câmaras de captura a nível do detalhe fino, ou seja, da resolução. Captar detalhe fino ou da resolução. Enquanto o Dice Level Test Target, ou Dice Test Target, é muito mais abrangente, que é usado para avaliar a qualidade geral da imagem digital, na qual inclui os níveis de cinzento, contraste e ruído. Embora o Dice Level Target Test seja mais conhecido para avaliar a fidelidade tonal e cromática, ele também mede a resolução, mas faz-lo de uma forma muito mais abrangente. Não só conseguimos saber se a imagem é nítida, mas também se que essa nitidez é consistente em toda a área digitalizada, enquanto no Resolution Test Target já não é possível fazer isso. Por fim, outra pergunta que me fizeram eh, foi, foi uma pergunta e foi um pedido. O pedido foi se eu podia disponibilizar
a norma metamorfose em inglês, porque estavam a encontrar em holandês. E eu, sim, vou disponibilizar, vai ficar também disponível tanto a norma de metamorfose em inglês como a norma FADGI e outro documento que vem com a pergunta que eu vou falar abaixo. Em relação à norma metamorfose, já saiu uma nova versão em 2023, se não me engano. 24, já não me engano, só que só está em holandês. Por isso só temos a versão 1 em inglês, mas serve-nos perfeitamente. A outra pergunta que me fizeram era se, a nível do espaço e da influência da luz. Eu o que eu tinha respondido na altura, foi que o espaço recomendado era, era que as lá está, isto para cristalizar, o mais recomendado é nós termos um espaço sem luz, como está aqui, sem luz, como podem ver aqui, sem janelas. Isso é um espaço sem janelas. Porquê? Porque esta luz, se eu estivesse aqui a cristalizar, se tivesse aqui um scanner ao meu lado, eh, apesar de ter a tampa para impedir que entre luz, influencia sempre. Lá está, porque já estamos a ter condições externas a influenciar a cristalização. Já não estamos a cumprir, de certa forma, com os critérios máximos que a fase e a metamorfose pedem. Mas lá está, temos que ter a intenção que também temos que trabalhar com o que temos. E se é este espaço que nos foi alocado, temos que tentar ao máximo minimizar os fatores externos, mas por vezes não é possível. Mas por acaso, na pergunta que me fizeram, foi que tinham um espaço fechado e sem janelas, neste caso, e perguntaram a nível se, da luz, se influenciava. Eu disse que sim, influenciava, por isso, quando se fosse utilizar, era o mais recomendado era apagar estas luzes, as luzes que haviam, e disse que as paredes. Ele tinha lido num artigo, e depois que eu vou deixar também no material de apoio, era que as pedras deviam ser num tom cinzento, num tom cinzento específico, pronto, por causa da luz, tem lá toda a explicação, pronto, e lá está. Isto entra na parte dos problemas, nós, em que por vezes nós não conseguimos ter as condições ideais por várias coisas, nível de custos, e também nível de espaço, não é? Porque por vezes as instituições não têm espaço para dar a digitalização que cumpram com todos os critérios. Nós temos que usar o que temos. Por isso, temos que trabalhar com o que temos. Mas sim, existe também a nível de critérios, a nível de espaço também têm que ser cumpridos. Por isso, a minha recomendação foi, se puderem evitar ter luz, tanto artificial como natural, a entrar no momento da digitalização, é o melhor, porque assim só fica a luz do scanner e aí conseguimos garantir a maior fidelidade da digitalização. E pronto, e foi isso. Volto a reforçar que se tiverem alguma dúvida podem mandar para o meu e-mail. Terei todo o gosto em responder e em discutir esta área, que é, há muito ainda para falar e espero que numa próxima abordemos, não, poderemos abordar a nível de calibrações e os critérios todos que devem estar estabelecidos antes de proceder à digitalização. Por isso, obrigado a todos e até uma próxima.